Bom, então, vocês podem voltar na gravação das aulas anteriores para poder assistir melhor esse conteúdo sobre o SESMIT e a CIPA. Mas também os slides estão disponíveis lá no Aluno Online. Então, vocês podem fazer a leitura desses slides, que já vai ajudar bastante, tá bom? Dúvidas, gente, sobre o que a gente viu na aula passada? Tranquilo, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. O PCMSO, ele vai ser de obrigatoriedade de todas as empresas que têm funcionários seletistas, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam sobre o programa? Ele é um documento, tá? É um programa, é um documento que um médico do trabalho vai elaborar e assinar, constando os exames obrigatórios que os trabalhadores terão que realizar ao longo da sua vida ali dentro da empresa, tá? Então, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, ele é um programa para a empresa, é da empresa. O que é do trabalhador são os exames clínicos complementares, tá? Muitas das vezes os alunos confundem, acham que o PCMSO é do trabalhador. Não, o PCMSO é um programa só da empresa. Ele tem que ficar disponível na empresa, tá? E aí, nesse documento, vai estar escrito os cargos e os exames para cada cargo dentro da organização, tá bom? A primeira informação importante, gente, sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é que quem pode elaborar e assinar é somente o médico do trabalho, tá? Então, o médico do trabalho é que vai analisar o cargo, as funções e determinar os exames médicos obrigatórios. Um exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um cargo que trabalha exposto a ruído, acima do limite de tolerância. Então, esse cargo, ele terá que realizar o exame de audiometria, tá? Esse exame de audiometria, ele vai diagnosticar se o trabalhador está tendo alguma perda auditiva em razão do ruído que ele está constantemente exposto ali durante a jornada de trabalho. Então, o programa de controle médico e saúde ocupacional é isso, é a gente identificar, o médico do trabalho, né, identificar o risco que o trabalhador está exposto e definir os exames que ele precisará fazer, a fim de detectar qualquer adoecimento, dano, lesão à saúde do trabalhador. Então, vamos iniciar com alguns conceitos básicos, primeiramente, tá? O PCMSO tem como principal objetivo a atuação na prevenção das possíveis patologias ocupacionais relacionadas aos trabalhos desenvolvidos neste estabelecimento, nas suas diversas modalidades e setores, identificados na etapa de antecipação de riscos do PPIA. Então, gente, o PCMSO, ele tem o objetivo de atuar na prevenção das patologias, das doenças ocupacionais, tá? Como assim? Se eu realizo exames periodicamente, e se eu realizo exame admissional, exame de retorno ao trabalho, exame demissional, eu consigo rastrear de forma precoce uma possível patologia ocupacional, uma possível doença relacionada ao trabalho. E o objetivo do PCMSO é justamente esse, é a gente rastrear, né, é a empresa rastrear de forma precoce, atuando na prevenção das doenças ocupacionais. Então, esse exemplo da perda auditiva é muito interessante, por quê? A perda auditiva, gente, ela é irreversível. Então, se um trabalhador, ele começa a ter esse adoecimento, vamos supor que ele já teve 20% da perda auditiva atingida, ele não vai voltar a ter mais, né? É uma perda irreversível. Então, a prevenção dessas patologias, dessas doenças, ela é muito eficiente, ela é muito eficaz, porque se eu descubro, se eu faço rastreamento precoce, então eu evito um agravo muito maior na saúde do colaborador. Isso é interessante tanto para o empregado, que teria um adoecimento mais grave,
quanto para a empresa, que não vai ter que arcar com os custos, com indenização, né? Entre outros impostos, né? Que oneram quando a gente faz o comunicado de acidente ou doença do trabalho. Nas primeiras aulas, eu falei isso para vocês, gente. Todo acidente ou doença do trabalho, ele tem que ser comunicado. Então, quando a empresa ela realiza essas comunicações, ela está onerando, né, os impostos. Por quê? Quanto mais acidente e doença do trabalho a empresa registrar, maior vai ser a alíquota do SAT, que é o imposto que a empresa paga. Essa alíquota ela pode dobrar em razão do número de ocorrências de acidentes e doenças, ou ela pode também diminuir pela metade, quando a empresa atua na prevenção e não realiza o comunicado em razão de não ter acidente e doença do trabalho, tá? Bom, então, o PCMSO desenvolverá controles periódicos para os indivíduos expostos a agentes insalubres, identificados, sendo revisto anualmente e atualizado a qualquer tempo em que se identifica um novo agente, antes inexistente, ou somente agora identificado como insalubre. Gente, o que é insalubre? Insalubre significa que não é saudável, tá? Então, quais são os agentes que podem ser classificados como insalubres? São os agentes físicos, químicos e biológicos. Nós vimos essa classificação nas primeiras aulas. Se você ainda não entende o que é risco físico, químico e biológico, volta lá no primeiro slide e dá uma lida, tá? Que é importante entender isso, essa classificação. Agente físico é ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, calor, frio, tá? Risco químico são produtos químicos em geral e aerodispersóides, que são classificados como poeira, névoas, neblinas, fumos, gases, vapores, entre outros produtos químicos, como, por exemplo, a manipulação de ácido clorídrico, que pode causar dermatite na pele, né? Então, esses agentes insalubres identificados, eles vão ser monitorados por meio dos exames, a fim de evitar alguma possível doença relacionada ao trabalho. Então, pessoal, o nosso foco aqui no PCMSO é realmente a saúde do trabalhador. Então, os objetivos desse programa são reconhecer os fatores de risco nos ambientes de trabalho. Então, a gente vai identificar qual risco a cada cargo está exposto dentro dessa classificação que eu fiz para vocês, de físicos, químicos, biológicos. A gente vai conhecer os processos de trabalho, como que o trabalhador ele vai desempenhar suas tarefas, tá? Proporcionar intervenções de prevenção nos ambientes e processos de trabalho. Então, a gente vai intervir para melhorar a prevenção das doenças, assessorar os empregadores e trabalhadores em questão de prevenção de doenças e políticas de saúde e montar prontuário médico individual e realizar exames clínicos necessários. Gente, essa parte aqui é muito importante para vocês. Normalmente, é o setor de RH, tá? Que vai ter acesso, que vai montar esse prontuário do trabalhador. E no prontuário, nós temos que ter esse prontuário médico, tá? Porque nós temos lá todo o registro do trabalhador na empresa, né? Cópia dos documentos pessoais, cópia da carteira de trabalho, exame admissional. Então, nesse prontuário individual do trabalhador, a gente vai anexar também o prontuário médico, tá? Desse funcionário. Então, normalmente o RH faz essa gestão burocrática desses documentos. Por isso que vocês têm que entender muito bem cada um dos programas da área de segurança e saúde no trabalho, tá? Porque muitas das vezes você também será responsável pelo monitoramento, pela gestão aí, né, desses programas. Então, vamos analisar aqui alguns conceitos básicos antes da gente ver o que a ANR obriga com relação ao PCMSO. Quais são os itens da norma regulamentadora, né? Antes da gente ver os itens da norma regulamentadora, vamos entender alguns conceitos básicos, tá?
Primeiramente, sobre a capacidade laborativa. A capacidade laborativa é quando o indivíduo é considerado capaz para exercer uma determinada atividade ou ocupação, quando reúne as condições morfopsicofisiológicas compatíveis com o seu pleno desempenho. Gente, então, capacidade laborativa é eu identificar as tarefas de um cargo e verificar se aquele trabalhador ele tem condições físicas, psicológicas para poder desempenhar aquela tarefa. Então, muita atenção. Essa capacidade laborativa, ela vai ser definida no exame admissional, tá? Só que, quando a gente faz recrutamento e seleção, a gente também observa essa questão da capacidade laborativa. Até porque, turma, prestem bastante atenção nessa informação. O gestor de RH, quando ele faz a contratação do trabalhador, ele tem que observar se as características do trabalhador são compatíveis com o cargo que ele vai desempenhar. Por quê? Se eu faço recrutamento e seleção e esse trabalhador ele não tem condições físicas, psicológicas de desempenhar a função, é porque eu fiz um recrutamento, eu fiz uma seleção mal feita, tá? Então, é de obrigatoriedade do gestor de RH observar, no momento do recrutamento e seleção, essas características do trabalhador, se elas são realmente compatíveis com as tarefas que ele vai desempenhar, justamente para poder evitar rotatividade, absenteísmo, porque se o trabalhador ele não tem condições físicas, psicológicas, ele não vai desempenhar bem a sua função. Gente, eu não estou falando que nós vamos, por exemplo, demitir um funcionário que tem, sei lá, uma certa limitação física. Não é isso. É a gente conseguir colocar o perfil adequado na tarefa, na vaga, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um trabalhador que tem um problema de coluna, hérnia de disco, por exemplo. E ele está trabalhando na função que exige carregamento e transporte manual de peso. Então, eu vou realocar esse funcionário. Ele não tem condições físicas para fazer essa tarefa, tá? Ele não tem capacidade laborativa para essa tarefa, mas ele pode desempenhar muito bem outra tarefa dentro da organização. Então, eu vou realocar ele ali de setor, tá? E no momento da contratação, eu vou colocar isso como um pré-requisito, justamente para eu não ter problemas futuros. Olha, o pré-requisito é que a pessoa tenha capacidade laborativa, pois o trabalho exige transporte manual e carregamento de peso. E aí você faz essa análise justamente para ver se é compatível às condições do trabalhador, tá? Então, não necessariamente implica ausência de doença ou lesão, porque eu posso ter uma lesão, só que ela não vai me tornar incapaz. Eu posso ter uma doença, mas ela não vai me tornar incapaz. Exemplo, eu trabalhei aqui na empresa muitos anos com máquinas e equipamentos e tive a minha mão prensada em um acidente de trabalho. Então, eu perdi aqui o movimento dos dedos, né? Um exemplo da mão direita. Eu sou incapaz laborativa? Eu vou me aposentar por causa disso? Não vou. A aposentadoria, gente, por invalidez, ela só é adquirida se o trabalhador for totalmente incapaz e permanentemente. Então, é cegueira dos dois olhos, é perder um braço ou uma perna ao mesmo tempo. Não é eu perder permanentemente um movimento, né? Porque se eu perdi só da mão, quer dizer que é uma lesão parcial. Então, eu posso desempenhar outras tarefas, como, por exemplo, atender na recepção, telefonista, tarefas que o fato dessa lesão na minha mão ter acontecido não vai me limitar a desempenhar. Então, capacidade laborativa não é necessariamente a ausência de doença ou lesão. Às vezes a pessoa tem sim uma doença, tem sim uma lesão, mas ela é capaz de laborar, ela é capaz de desempenhar as suas tarefas. Então, o que é a incapacidade laborativa? É a impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.
em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Aí sim, a incapacidade laborativa está relacionada à impossibilidade de um trabalhador desempenhar as funções específicas, tá? Então, por exemplo, essa lesão que eu tenho na minha mão, eu fiquei incapaz de desempenhar uma função com máquinas e equipamentos, tá? Eu fiquei incapaz. A incapacidade laborativa, ela pode ser classificada quanto ao grau e quanto à duração, tá? Quanto ao grau, essa incapacidade laborativa ela pode ser total ou parcial. Como, por exemplo, essa incapacidade que eu falei para vocês da lesão na mão é uma incapacidade laborativa parcial, tá? É permanente? É, porque eu não vou voltar mais a ter o movimento dos meus dedos. Mas é parcial, eu não estou totalmente incapaz, tá? O que é uma incapacidade laborativa total? É aquele trabalhador que teve, como por exemplo, um acidente de trabalho que ocasionou em uma cegueira dos 2 olhos. Tá? Então, isso é uma incapacidade laborativa total. Nesse caso, ele vai conseguir se aposentar por invalidez. Tá? E a incapacidade, ela pode ter também a classificação quanto à duração. Ela pode ser temporária ou definitiva. Exemplo, quebrei meu braço. Eu vou ficar 3 meses afastada. É uma incapacidade temporária. Depois eu vou me recuperar dessa lesão e vou voltar a trabalhar normalmente. Agora, se eu perdi parte do meu braço em razão de uma lesão grave, né? Aí a minha incapacidade laborativa é definitiva. É parcial, porque foi só, né, aqui no antebraço, né? Mas é definitiva. Entendido, gente, esses conceitos? Do que é incapacidade total, parcial, definitiva e temporária? Tranquilo, né? Então, entendam, gente, para o trabalhador conseguir se aposentar em razão de uma incapacidade, tem que ser uma lesão muito grave que o deixa incapacitado total e permanente, tá? A aposentadoria, ela só é concedida quando a incapacidade é total e permanente. Isso é importante, pode ser uma questão de prova, tá? Vou até colocar aqui uma observação no chat para vocês. A invalidez só será considerada em casos de incapacidade total e permanente. Se for parcial ou temporária, não será considerada invalidez, tá? Beleza. Bom, então, a determinação da incapacidade vai depender de um exame médico acurado, a qual o próprio trabalhador ele vai procurar, de conhecimento de dados profissiográficos, de dados epidemiológicos, do conhecimento da legislação pertinente. E aí esse trabalhador ele vai passar por uma auditoria do INSS. E o médico perito do INSS ele vai ter que ter a mesma interpretação do médico que concedeu esse laudo de incapacidade laborativa, tá? Por quê? Se um médico perito do INSS entender que o trabalhador ele pode desempenhar alguma função, que a lesão não é permanente ou total, ele não vai conceder o direito da aposentadoria por invalidez, tá? Então, gente, não é fácil de comprovar a invalidez para a aposentadoria. E aí, uma das características que mais tem, uma das doenças que mais tem acometido trabalhadores para essa incapacidade laborativa temporária ou até mesmo permanente são as doenças psicológicas, né? Então, muitas doenças psíquicas estão relacionadas à incapacidade laborativa temporária ou até mesmo permanente, tá? Então, vamos entender aqui a invalidez, né? Qual é o conceito de invalidez?
é a incapacidade total e permanente. Então, presta atenção, gente, nesse conceito aqui, ó. Isso aqui pode ser importante para a prova de vocês. Então, invalidez é a incapacidade total e permanente para o trabalho em geral, em decorrência de alterações provocadas por doença ou acidente. Então, essa incapacidade, se ela for parcial ou se ela for temporária, pronto, já não é invalidez, tá? O que mais? É a incapacidade definitiva para o cargo ou função, trabalho específico, em decorrência de alterações provocadas por doença ou acidente, e a impossibilidade de ser readaptado, reabilitado. Então, para ser considerada invalidez, tem que ter a impossibilidade de reabilitação ou readaptação, tá? Então, é aquele trabalhador que não será reabilitado, não terá condições de ser readaptado, tá? Invalidez é também o que não se pode recuperar ou reabilitar, fica equiparado a definitivo, tá? Então, são os conceitos aqui que a gente tem de invalidez. É só vocês entenderem, gente, que uma lesão parcial, uma lesão temporária, isso não vai ser caracterizado em invalidez. O trabalhador ele vai ser readaptado. E outra, se isso for em razão de acidente ou doença do trabalho, esse colaborador ele tem um ano de estabilidade na empresa, ele não pode ser mandado embora. Então, a empresa vai ter que colocar ele em algum setor que ele consiga desempenhar suas tarefas, tá? Por exemplo, eu tive aqui essa lesão na minha mão, fiquei 6 meses afastada e retornei porque acabou o meu período de afastamento. Só que eu tive uma lesão definitiva, eu perdi aqui os meus dedos, eu perdi o movimento dos meus dedos. Então, a empresa pode me mandar embora? Não, ela não pode, eu tenho um ano de estabilidade. Ela vai me colocar em algum outro setor, tá? Como, por exemplo, a recepção, né, que eu vou conseguir desempenhar minhas tarefas. Passou um ano, a empresa me mandou embora. Se eu me sentir lesado, eu vou reclamar, né, perante a justiça em razão de uma lesão que eu tive em razão do trabalho e a empresa me demitiu depois desse um ano, tá? É claro que a empresa já estava no tempo que é de direito dela de fazer rescisão contratual, mas se ainda assim eu me sentir lesado, eu posso fazer essa possível reclamação, tá? Então, a legislação não trata de benefícios por doença, mas sim por incapacidade. Não é bastante estar doente, é necessário que haja incapacidade para o trabalho. Então, o fato de existir doença não garante direito ao benefício de invalidez, tá? Porque é necessário ser incapaz, permanente e total, para que seja considerado essa invalidez, tá? Gente, então ficou claro essas informações? Beleza, vamos continuar aqui então. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional está na NR7, tá? Eu sempre falo isso para vocês, né? Que nós temos 36 NRs, cada uma dispõe sobre um assunto relativo à segurança e medicina no trabalho. E as empresas têm que observar todas as NRs para que esteja em conformidade com a legislação, tá? Então, a NR6, a NR7, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. Então, esse programa de controle médico e saúde ocupacional, ele tem que estar articulado com os demais programas. Então, vamos supor que no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, eu identifiquei que ali tem um risco de ruído, o PCMSO ele terá que estabelecer alguma prevenção relacionada a esse risco de ruído, tá?
Então, eu tenho que entender que o PCMSO ele está diretamente relacionado com os demais programas da empresa. Bom, o PCMSO ele deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, esse programa ele tem que ter um caráter de prevenção. Ele não vai estabelecer exames depois de o trabalhador ter adoecido. Não, ele vai estabelecer antes, tá? Então, ele tem caráter prevencionista. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais INS. Então, de acordo com cada risco, eu irei determinar os exames, né, obrigatórios. Entre outras medidas, tá, gente? Não são só exames, são, por exemplo, equipamentos de primeiros socorros, palestras educativas, conscientização, prevenção de doenças endêmicas, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, qual é a obrigatoriedade da empresa com relação a essa INR, ao PCMSO? A empresa deve garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Então, o empregador ele tem que garantir que o PCMSO ele será implementado. A empresa vai custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Gente, essa informação é muito importante, porque tem empresa que coloca o funcionário para pagar o exame admissional, o exame demissional, só que isso é um custo do empregador, tá? Então, os exames médicos, eles têm aí que ser custeados pela empresa, tá bom? E o empregador, ele deve indicar entre os médicos, né, do SESMIT, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Então, tem que ter um médico para poder coordenar o PCMSO. No caso da empresa não ter o SESMIT, estar desobrigada, o empregador vai indicar um médico do trabalho, que não necessariamente vai ser funcionário da empresa, para poder coordenar o PCMSO. Nós vimos, gente, naquele dimensionamento do SESMIT, que muitas das vezes a empresa não vai ter médico do trabalho contratado. Porque se for uma empresa de pequeno porte, com um grau de risco entre 1 e 2, e com poucos funcionários, ela não precisa de ter SESMIT, ela não precisa de ter o médico do trabalho contratado. Então, ela vai contratar de forma esporádica, né, o médico para poder fazer esse trabalho. E, né, existindo médico do trabalho na região, né, na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade. Mas é só se não existir mesmo um médico. Normalmente, é o médico do trabalho responsável pelo PCMSO, tá? Então, gente, aqui são as informações que a empresa precisa conhecer e cumprir, né? O mais importante é essa questão do custo, de custear as obrigatoriedades dos exames. Isso aí vai cair na prova para vocês, essa informação, tá? Então, vocês têm que ter entendido aí esses conceitos. Dúvidas? Nenhuma, né? Beleza. Então, por determinação do delegado regional do trabalho, com base no parecer técnico conclusivo da autoridade regional, as empresas previstas poderão ter a obrigatoriedade de indicação de um médico coordenador quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. O que significa isso, gente? Às vezes, a empresa fez o dimensionamento do SESMIT e não precisa de ter SESMIT. Só que, se o auditor fiscal do trabalho, né, ele identificar que ali existe um risco grave, ele pode obrigar a empresa de contratar esse médico, tá? Então, em casos específicos de ocorrer esse tipo de situação, a empresa poderá ser obrigada a contratar esse médico aí, tá? Então, ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2,
segundo o quadro 1 da NR4, que fala do SESMIT, né, com até 25 empregados. Então, a empresa que tem grau de risco 1 e 2 e que tem até 25 empregados não precisa de ter médico coordenador do PCMSO, tá? E empresas com grau de risco 3 e 4, que tem até 10 funcionários empregados, também não precisa de ter o médico coordenador, tá? As demais empresas terão que ter o médico coordenador. Em algumas situações, ele terá que ser médico do trabalho da própria organização, fazendo parte do SESMIT, ou não, vai ser um médico que vai prestar serviço para a empresa. Então, o que esse médico coordenador ele vai fazer, né? Qual é o papel dele ali dentro da empresa? Ele vai realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional, tá? Ele vai encarregar dos exames complementares previstos nos itens. Então, ele vai realizar esses exames médicos, clínicos e complementares. Gente, o que é esse exame complementar? Então, quando a gente vai fazer o exame admissional, a gente tem aquela análise clínica, que é aquela análise geral, em que o médico afere a pressão, peso, né, entre outros. O exame complementar é quando é necessário uma análise clínica, como, por exemplo, audiometria, espirometria, um raio-x do tórax. Esses exames, eles são classificados como complementares, eles vão ser determinados em razão de um risco específico que o trabalhador estará exposto, tá? Bom, então, gente, o PCMSO ele deve incluir a realização dos seguintes exames médicos. Bastante atenção, isso aqui, ó, despenca na prova de vocês, essa informação, tá? Quais são os exames? Admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, tá? Então, dentro do exame admissional, eu vou ter o exame clínico e os exames complementares, se necessários. Por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar numa função que não tem risco. Físico, químico, biológico, uma função que não tem riscos de acidentes, somente ergonômico. Então, no momento de fazer o exame admissional, né, vamos supor que eu sou contador e vou trabalhar no escritório de contabilidade. O médico, ele só vai fazer uma análise clínica. Ele não vai pedir exames complementares, porque não é necessário, eu não estou exposta a riscos de ruído, por exemplo. Ele não vai me pedir uma audiometria, tá? Agora, se eu estiver exposta ao ruído, ao risco de audiometria, então eu terei que fazer o exame clínico e os exames complementares, tá? Mas aí, quais são esses exames médicos, né? Então, o admissional, ele é feito antes do trabalhador iniciar suas atividades. O periódico, ele é feito anual ou de 2 em 2 anos, vai depender da idade do trabalhador. O de retorno ao trabalho é feito quando acontece um afastamento superior a 30 dias em razão de doença do trabalho. O de mudança de função, ele vai ser realizado quando mudar o cargo do trabalhador e, consequentemente, os riscos, tá? E o demissional, ele é realizado em até 10 dias após a demissão do trabalhador, tá? Então, nós temos aí esses 5 exames que vocês têm que saber que a empresa vai ser obrigada a realizar. Mais uma vez, gente, esses exames são custeados pela empresa, tá? Não é o trabalhador que vai custear esses exames. Então, esse exame compreende, como eu falei para vocês, a avaliação clínica, abrangendo o exame físico e mental, e os exames complementares, tá? Dentro desses exames complementares são aqueles exemplos: audiometria, espirometria, raio-x do tórax, hemograma, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, no momento que vocês forem estudar, vai ficar bem fácil. O admissional, quando que ele é realizado? Antes do início das atividades. De retorno ao trabalho, vai ser realizado no primeiro dia de volta do trabalhador ao trabalho,
após ausência por período igual ou superior a 30 dias, motivado por doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. De mudança de função, antes da data da mudança de função, entendendo-se como tal toda e qualquer alteração de atividade. Gente, se eu vou mudar minha função de auxiliar administrativo para administrador, eu não vou fazer o exame de mudança de função, porque os riscos são os mesmos. Agora, se eu era auxiliar administrativo e passo a ser, por exemplo, eletricista predial, aí sim eu vou, né, fazer o exame, porque muda totalmente os riscos. O eletricista ele vai estar exposto a risco de choque elétrico, trabalho em altura, ruído, mas se não mudar os riscos, não é necessário fazer o exame de mudança de função. O periódico ele tem os seguintes intervalos. Para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que implicam desencadeamento ou agravamento de doenças ou portadores de doenças crônicas, ele vai ser anual. Agora, para trabalhadores que são menores de 18 anos e maiores de 45, ele também vai ser anual. Ele vai ser a cada 2 anos, quando o trabalhador tem entre 18 e 45 anos, tá? Então, por exemplo, no meu caso, que não estou exposta a riscos consideráveis e tenho entre 18 e 45 anos, o exame periódico ele pode ser feito a cada 2 anos. Acontece que as empresas, para facilitar a gestão, elas colocam todo ano mesmo, para poder facilitar a gestão, de não ter que contar quanto tempo tem que o trabalhador está na empresa, se tem 2 anos, se tem 1 ano. Então, todo ano, normalmente, as empresas realizam esse exame periódico, na prática, né? E o demissional, gente, aqui está escrito até a data da homologação, mas eu vou até mudar, porque essa regrinha mudou há pouco tempo. O demissional, ele pode ser feito até 10 dias da data da homologação, da rescisão contratual, tá? Só que nós temos uma observação. Se o exame periódico, só um instante, gente. Bom, vamos lá. Então, a especificação do exame demissional que eu falei para vocês. Ele vai ser realizado até 10 dias da data da homologação da rescisão contratual. Porém, se eu tiver feito o periódico em 135 dias e a minha empresa tem grau de risco 1 e 2, esse periódico ele vai ficar valendo para seu exame demissional. Então, eu não preciso fazer o exame demissional. E se eu tiver feito dentro de 90 dias para a empresa com grau de risco 3 e 4, eu também não precisarei realizar o demissional, porque esse exame periódico ele vai valer para ser o meu exame demissional, tá? Então, tem essas condições aí. 135 dias quando a empresa tem grau de risco 1 e 2, e 90 dias quando a empresa tem grau de risco 3 e 4. Beleza? Tranquilo, gente. Então, copiem aí essas questõezinhas, tá? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês copiarem, para a gente poder continuar aqui o nosso assunto. Questão 1. A respeito dos exames médicos obrigatórios, respondam. Letra A, o que é o PCMSO? Letra B, quais são os 5 tipos de exames médicos obrigatórios? E letra C, descreva quando cada um desses exames deverá ser realizado. Só escrevam aí essas questões, tá? Vou aguardar aqui 3 minutinhos vocês escreverem, para a gente poder dar continuidade. Isso aí vai cair na prova, tá, gente? É importante vocês fazerem, vocês copiarem aí.
Vamos lá, então, né, turma? Vamos responder? Gente, essas questõezinhas que vocês fazem ao longo das aulas é muito importante, vai facilitar bastante o estudo de vocês. Então, por mais que vocês não copiam, né, nessas aulas mediadas por tecnologia, será interessante vocês terem pelo menos esses exercícios, tá bom? E aí eu acredito que já na semana que vem a gente vai fazer uma atividade de múltipla escolha, tá? Bom, então, a respeito dos exames médicos obrigatórios, responda. Eu vou responder aqui oralmente, e aí vocês podem escrever a resposta de vocês com o apoio do slide, tá? Posteriormente. Letra A. O que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional que a empresa deve elaborar, tá? Assinado por médico do trabalho, em que consta as ações de prevenção, rastreamento e diagnóstico da saúde dos trabalhadores, tá bom? Esse é o conceito correto aí para o PCI-MSO. Letra B. Quais são os 5 tipos de exames médicos obrigatórios? São o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, troca de função e exame demissional, tá? Então, esses aí são
os 5 tipos de exames obrigatórios. E letra C, descreva quanto cada um desses exames deverá ser realizado. Então, gente, o exame admissional ele vai ser realizado antes do trabalhador iniciar as suas atividades. O exame periódico ele vai ser realizado anual se o trabalhador tiver alguma comorbidade, ou de 2 em 2 anos se ele tiver entre 18 e 45 anos, e anual se ele tiver menos de 18 ou mais de 45 anos. O exame de retorno ao trabalho será realizado no dia de retorno, desde que esse retorno seja maior do que, desde que esse afastamento seja maior do que 30 dias. O exame de troca de função vai ser realizado sempre que mudar os riscos da função em que o trabalhador foi realocado. E o exame demissional vai ser realizado em até 10 dias após a data da homologação da demissão, tá? Então, tá tudo aí no material, vocês podem estudar, ter acesso a isso aí, tá? No dia da nossa prova. Bom, então, dando continuidade aqui, né? Dentro do PCMSO, todo caso de exame clínico periódico com resultado de exposição excessiva implicará em afastamento do trabalhador de seu posto de trabalho até a normalização ambiental do agente insalubre. Gente, isso aqui é uma informação importante, tá? Olha só. Vamos supor que eu sou gestora aqui de RH e tenho um funcionário que o exame periódico dele deu alteração, tá? Então, quer dizer que o ambiente que ele está trabalhando é insalubre. Porque se ele teve uma alteração desse risco, né, dessa comorbidade, né, em razão do trabalho, o ambiente não está saudável. Então, o que deverá ser feito? Nós vamos afastar esse trabalhador e ele só vai retornar se normalizar o agente ambiental. Professora, e se não for possível, por exemplo, ruído, não tem como a empresa trabalhar sem ruído, porque máquina e equipamento emite ruído. Gente, nessa situação, nós vamos colocar o trabalhador em outro setor que não tenha ruído. Porque tem pessoas que têm predisposição. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Chama-se variabilidade individual. Então, vamos supor que eu sou amiga da Paula e entrei aqui para trabalhar junto com ela. Nós duas no mesmo setor. Uma fábrica de calçados em que tem ruído. Eu tenho predisposição à perda auditiva, a Paula não tem. Então, depois de 2 anos trabalhando no chão de fábrica, eu tive uma perda auditiva. E a Paula não. Eu já estou aqui com 25% da minha audição comprometida, tá? Então, isso significa variabilidade individual. Cada trabalhador tem uma. Então, eu não posso afirmar que porque eu tive a perda auditiva, a Paula também vai ter. Porque isso é uma variabilidade individual, tá? Então, se o setor identificou que eu estou tendo esse adoecimento, eles vão me realocar para um setor a qual não tem ruído, para que eu não sofra aí mais com essa doença, né, relacionada ao trabalho, tá? Então, se não for possível eliminar o agente insalubre, vamos trocar esse trabalhador de setor. Gente, são medidas de prevenção, né? Como eu falei para vocês, o PCMSO ele tem foco em melhorar a saúde do trabalhador, tá? E muitas das vezes o médico do trabalho ele não vai estar presente ali dentro da empresa. Então, o setor do SESMIT, o RH, a CIPA, eles serão responsáveis por fazer essa gestão, tá? Quais são as etapas para a elaboração do PCMSO? Gente, olha só. Nós temos muitos exames admissionais que são realizados de qualquer jeito, né? Hoje a gente vê muito no mercado, ali no CONIC mesmo, se eu quiser ir lá, comprar um atestado, eu compro, fazer um exame admissional, de qualquer jeito eu faço, né? Isso é uma realidade à parte, porque o que eu estou falando aqui para você dentro da norma regulamentadora é o que deve ser implementado, é o que as empresas devem fazer. Todas fazem? Não, nem todas fazem, tá?
Mas a empresa que está em não conformidade com essa legislação, ela vai ser multada, ela vai receber possíveis denúncias. Então, são consequências, principalmente se for empresa de médio ou grande porte, né? Que vai gerar um custo muito mais alto. Então, o médico do trabalho, ele tem que ter ética, consciência da elaboração e implementação desse programa, tá? Se ele não for presente na organização, a empresa tem que ter um setor responsável por realizar essas tarefas, tá? Muito por isso que o RH é responsável por algumas atribuições relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, quais são as etapas para a elaboração desse programa? Primeiro, a verificação física da empresa, das dependências da organização, dos setores, para identificar os riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes ou ergonômicos, porventura existentes. Então, primeiro é verificar quais os agentes nocivos que tem ali na empresa. Depois, estabelecimento de metas, inclusive discutindo as prioridades com a CIPA e com o SESMIT, implantando as medidas de controle e avaliando a periodicidade da eficácia. Então, a gente vai discutir quais são as prioridades, as ações, junto à CIPA e o SESMIT. Vocês já sabem o que é CIPA e SESMIT, né? Aí vem o desenvolvimento de ações elementares para a manutenção da saúde, como, por exemplo, campanhas educativas, de conscientização para a melhoria da higiene pessoal, habitacional, saúde em geral, prevenção, combate ao fumo, álcool, prevenção da hipertensão. Nessas campanhas educativas vem a questão da lavagem das mãos, né, higienização, prevenção de doenças ocupacionais específicas, LER e DORT. O que é LER? Lesão por esforço repetitivo, e a DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, a prevenção dessas doenças ocupacionais específicas, elas têm que estar, a forma de prevenir tem que estar descrito no PCMSO. Campanhas de vacinação para profilaxia das doenças em geral, gripe, sarampo, dengue, hepatite A e B. Então, principalmente empresas do ramo hospitalar, tem que ter adequadamente descrito no PCMSO as campanhas de vacinação, os programas de vacinação. A implantação de ações complementares ou secundárias, através da avaliação médica ocupacional em todos os trabalhadores, tá? Então, sendo verificada através da avaliação clínica do trabalhador e ou dos exames constantes, apenas exposição excessiva ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho ou do risco, até que seja normalizado o indicador biológico. Foi isso que eu falei para vocês já anteriormente, né? Que se o trabalhador tiver algum adoecimento relacionado ao trabalho, ele vai ter que ser afastado até normalizar, tá? Vamos responder aí essa questão? Aí vocês mandam aí no chat o gabarito que vocês consideram ser o correto, tá? Vamos lá. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais através de exames médicos que incluam os definidos na NR7, né? Ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico através dos exames, caberá ao médico carregador ou encarregado. Letra A. Solicitar à empresa a emissão da CAT. B. Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco do trabalho. C. Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. D. Orientar o trabalhador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. E aí, qual a resposta correta?
Gente, não é a letra C, tá? A letra C fala encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. Não é a letra C. A gente está falando da ação imediata, né? Porque é o seguinte, o trabalhador ele vai ser encaminhado à Previdência Social só se ele tiver afastamento acima de 15 dias. A questão não falou que ele vai ser afastado por mais de 15 dias. É a B, professora? Letra B, muito bem. Acabei de ler esse item da NR para vocês. Então, se no exame periódico foi constatada ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, a gente vai, o médico, né, coordenador, ele vai indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou de trabalho, tá? Muitos colocaram letra C. Por que não é a letra C? O trabalhador, gente, ele só vai para a Previdência Social se ele ficar afastado por mais de 15 dias. O auxílio-doença que ele recebe em razão de uma doença do trabalho, ele vai ser concedido só se o afastamento for superior a 15 dias. E a questão não falou nem que o funcionário vai ficar afastado. Só falou assim, ó, sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doença profissional através de exames clínicos que incluam os definidos na SNR, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames, caberá ao médico coordenador indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco. Por quê? Se nós trabalhamos com prevenção e diagnóstico precoce, se eu continuar deixando esse trabalhador ali naquele setor em que está causando esse agravamento da doença, ele vai adoecer ainda mais. As suas condições de saúde irão piorar. Então, o foco do PCMSO, gente, é trabalhar na prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce. Então, se eu quero um diagnóstico precoce, para que eu vou continuar deixando ele no setor, sabendo que ele está adoecendo? Se eu quero trabalhar com prevenção das doenças, para que eu vou deixar ele ali no setor para ele poder ficar ainda mais doente, né? Então, o médico coordenador, ele tem que indicar o afastamento do trabalhador à exposição. Quer dizer que o funcionário vai ficar sem trabalhar? Não, ele vai para outro setor, tá? Justamente porque eu falei para vocês daquela variabilidade individual. E aí, o empregador, ele vai adotar alguma medida para melhorar as condições desse agente nocivo no ambiente de trabalho. Se é ruído, pode ser protetor auricular, enclausuramento de máquinas, equipamentos. Se é um agente químico, instalar um exaustor. Se é um agente biológico, identificar, adotar os EPIs necessários, né? Bom, então vamos ver aqui sobre o equipamento obrigatório. Todo estabelecimento deve estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características das atividades envolvidas, mantido e guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa especialmente treinada para esse fim. Gente, então a empresa que tem lá o PCMSO adequadamente elaborado e implementado, ela vai ter esse kit de primeiros socorros, tá? E ele vai ser compatível com as atividades da empresa. Por exemplo, se eu trabalho aqui com agente químico nocivo, eu vou ter nos meus equipamentos de primeiros socorros os objetos, né, que vão me ajudar na prestação do atendimento a esse risco químico. Se eu tenho aqui risco de queimadura, eu vou ter no kit de primeiros socorros os itens, né, para o atendimento de imediato para queimaduras. Então, esses itens de primeiros socorros, eles têm que ser compatíveis, né, com as tarefas que a empresa desempenha. E aí, gente, para concluirmos, é muita informação para esse PCMSO, né, mas vocês podem tirar as dúvidas de vocês. O programa, ele tem como objetivo identificar se os riscos profissionais presentes nos correspondentes ambientes de trabalho já estão ou não apresentando consequências nocivas à saúde e, conforme o caso, indicar medidas preventivas adequadas, tá? Então, esse é o principal objetivo do PCMSO, é atuar na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce das possíveis doenças profissionais. Beleza?
Então, aqui, como base jurídica, a gente tem o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Gente, esse atestado de saúde ocupacional, o médico vai emitir em 2 vias, tá? O ASO, ele fica, a primeira via no local de trabalho e a segunda via é direito do trabalhador de receber, tá? Esse atestado de saúde ocupacional, gente, o ASO, são os exames realizados, né? Então, toda vez que o trabalhador realizar o ASO, né, esse atestado de saúde ocupacional, ele vai ficar com uma via para ele. Uma fica na empresa, naquele prontuário médico, né, do próprio trabalhador, e a outra a gente entrega para o funcionário. Então, o artigo 169, ele fala que será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho comprovadas ou objeto de suspeita de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, toda vez que for identificada alguma doença profissional ou do trabalho, deverá ser feita a notificação, tá? E aí, a Lei 8.213, ela classifica o que é doença profissional, o que é doença do trabalho. Gente, esse conceito aqui vai cair na prova para vocês. Esse slide aqui é importantíssimo, tá? É diferente a doença profissional da doença do trabalho. Na primeira aula, eu passei esse conceito para vocês e vou passar de novo, tá? Doença profissional é aquela assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então, a doença profissional, ela está diretamente relacionada com a profissão do trabalhador, tá? É o mineiro que desenvolve uma silicose, é o soldador que desenvolve problemas respiratórios em razão do fumo de solda, porque essa doença ela está diretamente relacionada à profissão, tá? Então, a lista de doenças profissionais, ela está elaborada lá no site do Ministério da Previdência Social, tá? Então, a gente consegue ver quais são as doenças profissionais. E doença do trabalho é aquela entendida ou adquirida em condições especiais que o trabalho é executado, tá? Então, vamos supor que eu sou auxiliar de serviços gerais e desenvolvi perda auditiva. Tem a ver? É da profissão do auxiliar de serviços gerais ter perda auditiva? Não é. Só que eu trabalho no chão de fábrica, onde tem máquinas e equipamentos idosos. Eu trabalho fazendo a limpeza dessa fábrica. Então, a perda auditiva não está relacionada à minha profissão de serviços gerais, mas eu desenvolvi essa perda auditiva porque o local que eu trabalho tem uma condição especial que é o ruído, tá? Então, nós temos esses dois conceitos aí. Tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. Desculpa, gente. Tanto a doença profissional quanto a do trabalho deverá ser comunicada pela CAT, tá? E as duas deverão ser passíveis de afastamento, né, do trabalhador, caso seja necessário, né, ficar mais de 15 dias, ele vai receber o auxílio do mesmo jeito, sendo doença profissional ou sendo doença do trabalho, ele vai poder receber o auxílio do INSS, tá? Só para a gente relembrar esses dois conceitos que são bastante importantes para vocês. Então, eu coloquei esse textozinho aqui só para a gente entender a base jurídica e conceitos do TCMSO com relação às doenças, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os distúrbios de saúde ou doenças relacionadas ao trabalho dividem-se em duas categorias, que são a doença profissional e a doença do trabalho ou relacionada ao trabalho. De acordo com a concepção que norteia essa classificação, os exemplos de doenças profissionais acima corresponderiam às doenças inerentes às atividades laborais, pois necessariamente haveria exposição a esses agentes. Nesses casos, o nexo causal entre atividades e patologias seria automático. Muitos alunos, gente, estão me perguntando, professora, a Covid-19, ela é uma doença do trabalho ou uma doença profissional? Gente, o que acontece? Nós estamos no meio de uma pandemia. Então, eu posso pegar o vírus da Covid-19 no ônibus, eu posso pegar em casa, eu posso pegar no hospital onde eu trabalho. Então, a princípio,
né? É claro que é uma doença nova, é tudo muito novo. Mas, a princípio, não está sendo considerado doença do trabalho, tá? Por quê? É difícil estabelecer o nexo causal, tá? O que é o nexo causal? É eu identificar se a doença realmente tem nexo com o trabalho, tá? Então, vamos supor que eu sofro de serviços gerais e tive perda auditiva. Foi constatado lá que eu estou desenvolvendo surdez, já com 25% da minha audição comprometida. Então, o que acontece, turma? A empresa ela vai fazer uma investigação para verificar se essa perda auditiva que eu tenho tem causa relacionada ao trabalho, tem nexo causal com o trabalho. Se nessa investigação foi identificado que no setor que eu faço a limpeza, o ruído é excessivo, é acima de 85 decibéis, então quer dizer que sim, tem nexo causal, sim, é uma doença do trabalho, tá? Com relação à Covid-19, o cenário atual que a gente tem é que, por ser uma pandemia, não é possível estabelecer nexo causal individual de cada trabalhador, porque o trabalhador ele pode adquirir esse vírus em qualquer local que ele estiver, que ele esteve, que ele percorreu, tá? Então, é difícil estabelecer o nexo causal da doença, da Covid-19, porque estamos no meio de uma pandemia, tá? Agora, vamos pegar aqui uma doença transmitida, o vírus do HIV, por exemplo. Eu sou técnica de enfermagem e fui diagnosticada com o vírus do HIV, porque eu sofri um acidente com um pérfuro cortante e peguei o vírus de um paciente. Ali é uma doença do trabalho, porque tem nexo causal. E não foi em outro ambiente, houve a investigação, identificou-se que o paciente realmente era soro positivo, e em razão desse acidente com pérfuro cortante, a técnica de enfermagem, ela, infelizmente, né, teve essa ocorrência aí de contato com o sangue do paciente e foi infectada com o vírus da HIV. Então, ali, a gente tem o nexo causal, tá? Só que para a Covid-19 a gente não consegue ter esse nexo causal, a gente não consegue identificar. E isso tem que ser feito de forma individual, cada caso é um caso, tá? Então, essa suposta eu dei só um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Para vocês entenderem que para ser doença ocupacional do trabalho tem que ter o nexo causal. Então, essa suposta inevitabilidade tem sido contestada, pois hoje... Foi você? Pois hoje se sabe que a ocorrência dessas doenças... Olha o que você fez. Oi, tem alguém falando aí? Então, essa suposta inevitabilidade tem sido contestada, pois hoje se sabe que a ocorrência dessas doenças associa-se, em geral, a situações de exposição descontrolada e que a inexistência de medidas de controle não decorre de impossibilidades técnicas, mas sim de opções gerenciais e políticas por parte dos empresários e seus prepostos. Já na categoria das doenças do trabalho ou relacionadas ao trabalho, são enquadradas as afecções nas quais não se identifica apenas um agente causal, mas vários entre os quais os laborais, tá? Então, esse texto está explicando aqui muito bem como que é feita a classificação das doenças ocupacionais do trabalho, tá? Aí eu coloquei aqui uma fotinha para representar melhor. Doença profissional, exercício do trabalho e constante da respectiva relação da Previdência Social. Então, aqui a gente tem um mineiro que trabalha numa mineração, né? E aí há um agente causal específico, que é a sílica. A sílica é uma poeira mineral, tá, gente? Ela é uma poeira respirável. Quando o trabalhador respira essa poeira, ele começa tendo problemas respiratórios, depois pulmonares. Essa poeira, ela fica no pulmão, causando asbestose, tá? Que é uma doença relacionada à poeira química. Aí tem a silicose, que é causada pela sílica, e a asbestose, que é causada pelo asbesto. Os dois, tanto a sílica quanto o asbesto, são poeiras minerais respiráveis. Já a doença do trabalho
ela é adquirida em função de condições especiais que o trabalho é realizado, né? Então, aqui nós temos vários fatores laborais que contribuem para uma ocorrência, como, por exemplo, a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Essa lesão por esforço repetitivo, ela acontece muito com quem trabalha com digitação, com movimentos repetitivos mesmo, tá? Qualquer movimento ali repetitivo sem pausas, a curto prazo o trabalhador vai ter a lesão por esforço repetitivo. Beleza? Então, as doenças do trabalho podem ser parcialmente causadas por condições de trabalho adversas. Podem ser também agravadas, aceleradas ou exacerbadas por exposições nos locais de trabalho. Podem diminuir a capacidade laboral. Por isso que quanto mais tiver a identificação precoce, melhor vai ser para o trabalhador e para a própria empresa, tá? Aí, gente, eu coloquei aqui uma observação para vocês, até mesmo para a gente entender sobre a Covid-19, né, que é um cenário atual aí que a gente está passando. Não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa é aquela que o trabalhador vai ter ao longo dos anos, a doença inerente ao grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa e a doença endêmica, que é o nosso caso atual da Covid-19, né, que é aquela doença adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ao contato direto pela natureza do trabalho. Então, a Covid, ela está, por enquanto, né, que a gente tem aí, não tem nenhuma outra jurisprudência, ela está aqui, ó, considerada doença endêmica, portanto, não vai ser considerado como doença do trabalho, tá? As empresas não estão fazendo CAT para os profissionais que estão sendo infectados pelo vírus da Covid-19. Caberá à empresa contratante de mão de obra, prestadora de serviços, informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. O que significa isso, gente? Vamos supor que eu tenho uma empresa terceirizada de limpeza. E aí eu presto serviço lá no Hospital Regional de Taguatinga, a minha empresa de limpeza terceirizada. O Hospital Regional de Taguatinga, ele vai ter que me ajudar na elaboração e implementação do PCMSO. Tá? O programa do HRT tem que abordar os meus trabalhadores da limpeza. Tá? Então, caberá à empresa contratante, que é o HRT, informar a empresa contratada, que é essa terceirizada, todos os riscos existentes. Tá? E aí, toda empresa que tenha empregados pelo regime CLT, independentemente da quantidade de grau de risco, é obrigada a elaborar PPRA e PCMSO, tá? E aí, eu coloquei aqui esse organograma para vocês, que ele mostra como que é feito o programa dentro da organização, né? Então, com mais tempo, vocês poderão ver em casa aí esse organograma. Onde a gente tem aqui, ó, o PCMSO, tá? E aqui um programa de controle auditivo, que é o PCA, tá? Então, no PCMSO, a gente vai definir quando será feito os ASOS, quando será feita a CAT, quando o trabalhador tem perda auditiva induzida pelo ruído, como que vai ser estabelecido o procedimento. Todas essas ações relacionadas à saúde, a gente vai definir dentro do programa, tá? E vocês podem ver aqui esse organograma. E aí nele contém que dentro do PCMSO tem que ter também os equipamentos de primeiros socorros, relatório anual, o PAE, a CAT, que é o Comunicado dos Acidentes de Trabalho, os ASOS muito bem definidos, tá? Tá tudo escrito aí no slide para vocês. E aí, para a gente encerrar, né, o PCMSO, assim como o PPRA, deverá estar articulado com as demais iniciativas da empresa. Então, a CIPA, o SESMIT, todo mundo tem que ter conhecimento do PCMSO. E o PCMSO é um documento que não necessita de homologação, tá, gente? É um documento que a empresa vai elaborar e vai ficar lá com ela. Ela tem que ter esse documento disponível, impresso e digitalizado, por questões de fiscalização, auditorias, né? Mas é um documento da empresa que vai ficar ali com ela. E aí, para elaborar o PCMSO, tem que conhecer a empresa, conhecer o processo, avaliar o PPRA e conversar com os profissionais da CIPA e do SESMIT, tá?
Bom, é isso. Aqui a gente tem mais algumas observações, alguns complementos que vocês poderão ler em casa, tá? Sobre a NR7. Eu coloquei aqui um exemplo dos exames médicos exigidos, tá? Que aí vocês poderão estudar essa tabelinha, que vai facilitar muito. Aqui fala na primeira coluna, a gente tem quais são os exames médicos: admissional, retorno ao trabalho, mudança de função, periódico, demissional. Aí a gente tem em qual ocasião vai ser realizado esses exames, tá? Momento do exame, se tem alguma convenção coletiva que pode falar sobre a realização desses exames e a exigência de carência, tá? Então, vocês poderão estudar também por essa tabela. E eu coloquei aqui no final também um exemplo de um ASO, tá? Um atestado de saúde ocupacional, que uma cópia fica com o trabalhador e a outra cópia fica na empresa, tá bom? Então, é só um exemplo aí para vocês verem como que é o atestado de saúde ocupacional. Ele vem com a identificação da empresa, o nome do trabalhador, o tipo de exame, se é admissional, se é periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, demissional. E aí ele vem escrito os fatores de riscos ocupacionais, a conclusão, se o trabalhador está apto ou inapto. Gente, essa aqui é a parte mais importante, tá? O ASO, ele serve justamente para falar se o trabalhador está apto ou inapto, tá? Então, ele serve para essa conclusão aí, tá? E vem o nome do médico examinador. Então, aqui tem um exemplo, tá? Do atestado de saúde ocupacional, que vocês poderão ter acesso, só para vocês entenderem mesmo como que funciona aí o ASO. E aí as observações importantes, né? O ASO representou o melhor detalhamento técnico sobre o conteúdo relacionado à medicina do trabalho, é a parte integrante de um ato médico, é o encerramento de todo um processo de diagnóstico médico ocupacional. O que é isso, gente? Eu faço o exame clínico, eu faço o exame complementar e o médico emite o ASO. A empresa, ela recebe o ASO, é o ASO que vai ficar lá no prontuário do trabalhador. O resultado desses exames complementares, né, etc., ele vai ficar com o próprio funcionário, tá? A empresa recebe o ASO falando se está apto ou inapto. Então, olha só, o Código Civil deixa claro que, ao assinar o ASO, o qual contém declarações sobre a capacidade de trabalho de uma pessoa, o médico está se responsabilizando por este ato e assumindo as possíveis consequências, caso ocorra algum dano à saúde do trabalhador pela autorização médica para elaborar uma determinada função. O ASO é válido até a data do próximo exame clínico, cujas datas estão previstas no cronograma do PCMSO, e qualquer adulteração no ASO é crime previsto no Código Penal, tá? A Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, é uma codificação numérica do diagnóstico médico. E aí, devido ao sigilo médico-paciente, o empregador não pode exigir a CID nos atestados apresentados. No entanto, é de boa conduta do médico fornecer a CID, pois este é usado para avaliar a consequência de doenças em determinado setor da empresa. Então, a empresa ela não pode exigir que venha o CID nos atestados, tá? E aí, o registro do PCMSO, gente, ele deve ficar na empresa por pelo menos 20 anos, tá? Após o desligamento do trabalhador, e o cronograma do PCMSO deverá estar de acordo com as indicações e cronograma do PPIA. Os dois programas caminham em conjunto, tá? Bom, é isso. É importante também vocês entenderem como que é o ASO, o que é o ASO. Por isso, eu coloquei aqui para vocês, tá? Essa informação. E aí, eu gostaria que vocês dessem uma lida também nesse finalzinho aqui dos slides, tá? Para vocês entenderem como que funciona o atestado de saúde ocupacional. Professora. Oi. Então, não é necessário ter o CID no atestado médico?
O médico, normalmente, ele coloca assim o CID. Acontece que, se ele não colocar, a empresa não pode obrigar ele a inserir a CID. Entendeu? Tá. O médico, por si só, por método de trabalho dele, ele coloca. Mas, se porventura ele não colocar, a empresa não pode ir lá e falar assim: olha, você é obrigada a colocar aqui o CID. Entendeu? Entendo. Então não é necessário. Não. Tá. Obrigada. Até porque, gente, o trabalhador ele tem direito à sua. Como é que eu vou dizer? A sua privacidade relacionada a seus exames. É tanto que a empresa ela não recebe o resultado das análises clínicas, o resultado da avaliação dos exames complementares. Ela recebe o ASO falando se está apto ou inapto, entendeu? Porque esse resultado dos exames é uma coisa muito particular ali do trabalhador, tá? Então, a empresa, ela vai arquivar esses ASOs, tá? Esse atestado falando se o trabalhador está apto ou inapto. O resultado dos exames fica com o trabalhador. O resultado do exame complementar, o resultado do exame, né, fica com o trabalhador. A empresa vai receber o ASO, que é aquele modelo que eu mostrei para vocês, falando se está apto ou inapto. Porque muitas empresas conseguem descobrir quando um funcionário ele entrega um atestado falso ou não. Consegue. Isso, Porque aí gente. eu pensei que fosse através do profissional não colocar o CID no Não, atestado, talvez. na verdade, é porque assim, essas clínicas que fazem esses atestados falsos, elas já são manjadas, né? Aqui em Brasília a gente já sabe mais ou menos, né? Em razão desse que acontece muito, né? Mas é como eu falei para vocês, esse resultado desses exames é uma coisa muito particular do trabalhador. O certo é a empresa receber o ASO. A empresa quer saber se está apto ou inapto, tá? O médico ele vai fornecer o ASO. Se tiver alguma alteração em razão do ambiente nocivo da empresa, aí sim a empresa vai ter conhecimento, justamente porque ela precisa melhorar as condições ali do setor, tá? Mas o resultado desses exames complementares, por exemplo, é particular do funcionário. Então, a empresa ela vai receber o ASO falando se está apto ou inapto. Tranquilo, gente? Mais alguém quer perguntar, fazer algum comentário? Bom, então eu vou disponibilizar esse material do PCMSO lá no aula online para vocês, tá? Seria muito interessante que vocês dessem uma lida nesse slide, que vocês vissem o modelo do ASO, que vocês se familiarizassem, tá, com esses itens da norma regulamentadora, porque a gente vai começar a responder as questões na próxima aula, as questões objetivas de tudo que a gente já viu até agora. SESMIT, CIT, Professora, PCMSO. Oi, o chat está desabilitado. o chat está desabilitado? Tá assim, ó, o administrador desabilitou o chat para um ou mais usuários. Ai, não foi eu não, só foi algum aluno. Você Aqui para mim. essa aula vai ficar no grupo? Você vai botar no grupo também? Posso botar o link. Eu mando Porque o link fica para. mais acessível para todo mundo no grupo. Ah, beleza. Eu vou pegar o link. Assim que eu encerro a aula, eu recebo o link. Aí Uhum. eu vou pegar ele e vou mandar para a Weslane. Então ela compartilha com você. Ah, beleza, fica melhor, viu? Ah, então tá bom. A gente faz assim nas próximas aulas. Então. Bom, pessoal, então é isso. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, estou aí à disposição, tá? Vou disponibilizar esse material do PCMSO lá no Aluno Online, acredito que é o único que esteja faltando. E aí, vocês fazem download, façam a leitura do material, para na próxima semana a gente resolver as questões, tá bom? Ok. Então, desejo aí uma ótima semana para vocês, muita bênção de Deus na vida de vocês, bons estudos,
e que a gente possa, né, reunir novamente na segunda-feira que vem. Ok, Beijão. professor. Para você também. Obrigada. Boa semana, com muita saúde. E até. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.